Hoje nós vamos falar uma coisa um pouco diferente do que a gente vem falando, né, Paula? Para Vamos os sim. nossos colegas fisioterapeutas, né? Isso. É uma coisa bem interessante. Essa live nós vamos falar. Vamos, vamos, vamos nos apresentar, né? Tem gente que não nos Sim, conhece ou não vai não sabe quem é, tudo. é verdade. Então, eu sou Marcos Noronha, né? Sou fisioterapeuta, osteopata, terapeuta manual avançado, né? Já 17 anos de formado como fisioterapeuta, né? Consultório, 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 consultório. Meu consultório. E você, Paula? Então, eu sou Paula Noronha, nós somos irmãos. Não parece, mas eu sou a irmã mais velha. É E verdade. eu fiz 20 anos de formada semana passada. E é igual o Marcos fala, consultório, consultório, consultório. Eu ainda trabalhei 10 anos no serviço público, 10 anos de SUS. Exonerei do meu cargo, então agora é só no consultório. E sejam todos bem-vindos à nossa casa, que vai acabar fazendo uma virada agora. Nós vamos começar a nos direcionar mais aos nossos colegas profissionais para dividir um pouco da nossa experiência, né? Nada é como o tempo. É verdade. E hoje nós vamos falar de uma coisa que todo mundo necessita, né? Ter resultado. Ter resultado, né? Como ter resultado terapêutico e ganhar o piso salarial mensal do fisioterapeuta em um dia de atendimento, né? Isso é plenamente possível, né, Paula? É plenamente possível. A fisioterapia, ela pode ser lucrativa, E eficaz. fica. Você pode E ganhar mais e ter excelentes resultados. Isso é plenamente possível. E nós não falamos de nada do que não é uma realidade para nós, né? O que a gente quer dividir com isso. vocês é a realidade do que a gente vive e do que a gente faz. E essa é a nossa ideia, de ajudar, né, fisioterapeutas a ter mais resultado, né? Poder ganhar mais em menos tempo. E justamente isso, fazer essa fisioterapia se tornar eficaz, né, Paulo? E, consequentemente, lucrativa, né? Então, vamos lá. É, é interessante que nós somos, nós somos no Brasil, isso é um dado de 2008, hein? Nós éramos, então, 2018, 200 não? e, 2018, 18. 2018, obrigado. Nós éramos 240 mil fisioterapeutas, Paulo. 240 mil fisioterapeutas. E levando em consideração que se formam ao ano uma média de 16 mil, então, mais 2 anos, nós somos aí mais de 270 mil fisioterapeutas, né? E é interessante que uma profissão com tamanha. Não é possível, né, Paulo, que uma profissão com tamanha procura, com tamanha necessidade, todo mundo já sabe a importância da fisioterapia, possa ser tão, como se diz, tão pouco valorizada, né? Profissionalmente falando. Os pacientes, quando melhoram, eles com certeza valorizam muito o fisioterapeuta, mas a gente sabe que o mercado ele é muito cruel, não é? Muito, muito cruel e assim, e o mercado é extremamente cruel com os fisioterapeutas, extremamente cruel com a fisioterapia, porque a não ser que você esteja em crise, que você sinta uma dor, você não vai saber valorizar. Você não vai ter essa ideia de o quanto é importante, né? E de o quanto é valorizar. O quanto é importante valorizar isso. E valorizar, a gente não está falando só de reconhecimento profissional, né?
claro que é uma profissão muito digna, reabilitar é muito bonito, mas no fim das contas, interessa se eu posso sustentar a minha família. Me Com cer- interessa se eu posso viver da minha profissão, né? com certeza. E se pensar que para formar num curso de fisioterapia não é curso baratinho, não. Levando em conta aí Não. que uma mensalidade custa entre 1.500 e 2.000 reais, Sim. você vai gastar aí aproximadamente 100 mil reais, 75 a 100 mil reais para se formar, né? Então, ninguém, honestamente, em sã consciência, vai fazer um curso para chegar lá na frente e falar: ah, acho que não deu, né? Acho que eu preciso procurar outra coisa, fisioterapia. Eu lembro que eu escutava muito assim: ah, fisioterapia é muito bonita, né? É uma profissão muito bonita de se ver. Mas antes de ser bonita, né? Venhamos e convenhamos, nós precisamos, o fisioterapeuta precisa sustentar a sua família, né? Claro. E, além de tudo, né, Paula, quando você sai de uma faculdade, chegar de cara limpa no mercado é complicado. Então, você ainda vai atrás de curso, Então, o investimento feito nesse curso em si, ele é muito alto, né, Paula? Ele é altíssimo, porque se você sai um fisioterapeuta generalista, a situação está bastante complicada. E aí você vai gastar pelo menos, no mínimo, 1 ano e meio, 18 meses para fazer uma pós, ou mais 2, 3, 4, 5 anos fazendo uma especialização, para que você tenha mesmo capacidade de entrar para disputar o mercado, né? E para falar um pouco disso, de como que é uma profissão complicada, eu trouxe alguns dados aqui, né? O Uhum. primeiro de todos, eu estou até aqui em mãos, depois eu vou virar a câmera para ver. O Conselho de Fisioterapia, o COFITO, o Conselho Federal de Fisioterapia, ele já vem há um tempo tentando estabelecer piso salarial, essas coisas e tal, né? Uhum. E tem a resolução aqui, número 482, de 1º de abril de 2017, que o COFITO ele faz o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. E ele tem um coeficiente que é o CHF, que é o... Quer ver? Deixa eu só achar o nome aqui. Coeficiente de honorários fisioterapêuticos. Uhum. E ele determinou uma escala, e cada coeficiente desse custa 52 centavos. E aí ele foi determinando qual o procedimento e tal. Enfim, atendimentos, por exemplo, consulta hospitalar, consulta ambulatorial, consulta domiciliar, a média dita pelo COFITO, que é o conselho, é de R$ 78 a sessão. Né? A Uma média. sessão não é a média, é o que determina. Agora, Tá. você, pelo conselho, você tem que cobrar isso. Mas essa não é a realidade. Não. Seria isso. Aí depois, quem quiser ver, tem esse referencial nacional que ele descreve todos os procedimentos, né? Em relação a isso. Tem um site aqui muito interessante, que o nome do site é Salário, né? Uhum. É salário.com. O que acontece? Ele junta todos os dados e ele vem aqui com o valor do piso médio dos fisioterapeutas. Né? O fisioterapeuta geral ganha, em média, no Brasil, R$ 2.800, R$ 2.826 para trabalhar 30 horas por semana. Né? Esse é o salário médio. E onde que ele pegou esses dados? Nos dados oficiais. Novo CAGED, E-Social e Empregador Web, que tinha mais ou menos 23 mil salários lá. Então ele pegou e fez a média. Né? A faixa salarial do fisioterapeuta, segundo o CBO, deixa eu falar para você o que é o CBO aqui, Paulo, que tem O CBO é o Código Brasileiro de Ocupações.
né? Aham. Então, essa é a média salarial. Fica o piso é 2.578, né? Uhum. O salário médio é 2.827 e o teto tá aí na faixa de R$ 5.200, o Uhum. teto. Mas agora eu vou te dar outros dados aqui, quer ver? Tem uma coisa interessante. Mesmo a fisioterapia não sendo tão, né, valorizada financeiramente, é um cargo que está em alta demanda, segundo o site. Teve um aumento esse ano de 11% nas contratações, né? Eu sempre falo para todo mundo que. E isso há muito tempo, hein, que eu tô velha de guerra nessa história. Eu falo, gente, tinha que fechar essas faculdades de fisioterapia 5 anos. 5 anos sem formar ninguém para É, melhorar o mercado. Já falei isso mas, demais. mas deixa eu te dar alguns dados. Das principais cidades, eu separei São Paulo, o piso salarial está na faixa de 3.200, o teto de 5.300 para trabalhar 31 horas semanais. Isso dá o equivalente, Paulo, a R$ 23 a hora trabalhada. R$ 23. Pega esse dado, hora trabalhada. Aqui em 23 anos. Brasília, R$ 23. Aqui em Brasília, 3.000 o piso, né? Na média, para Uhum. trabalhar 30 horas. 3.300, 5.500 o teto, mais ou menos R$ 23 também a hora, né? Isso está nesse site aqui, depois eu posso deixar lá na descrição né? Agora, nós temos os estados. Eu vou falar o estado que é mais e o que é menor. Em São Paulo, a média é R$ 3.000, o piso, a média salarial 3.300, o teto 5 por 20 horas, né? Brasília está nessa média. O estado que paga melhor a hora salarial paga São Paulo. R$ 24. Não, Ceará. Ceará? Por Olha quê? só. A hora. A hora. Por quê? Aham. Porque são 25 horas somente para um salário de 2.760. Então, isso melhora em R$ 1. Fica R$ 24 a hora. O estado que paga pior é O o Amapá. Amapá, que tem o maior hora trabalhada, que são 38 horas por semana, com um piso de 1.600 e um teto de 2.600. A hora trabalhada fica em R$ 9,34. Olha, Aí você fala, olha que negócio ah, maluco. Eu estava atendendo um paciente hoje. Ele trabalha com agronegócios e a gente falando de questão de emprego, de trabalho, falando que está difícil, empregador, e eu comentando com ele sobre o assunto que a gente ia falar na live. Ele falou comigo que qualquer empregado que chegue na fazenda e que saiba dirigir, pilotar, porque parece uma máquina espacial, um pulverizador já sai ganhando mais de R$ 3.000. olha que interessante, né? E ó, só para mais dados, a lei de 94 do COFITO diz que o piso salarial quem determina são sindicatos e tal, não sei o quê. O Sindifito do Rio de Janeiro, o piso salarial é 2.430. O Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo define como piso 2.390. E no Paraná o piso salarial é de 2.100. Todos os dados que você procura, o piso não ultrapassa 2.500, 2.600 e o teto quase nunca passa de R$ 5.000, né? E tem aqui um outro estudo que é o fisioterapeuta do Estado de São Paulo, né? Os caras fazendo tá aqui na mão, depois eu posso passar todos os, né? Eu até sublinhei aqui, ó. Estão aqui os dados. Que a média é de R$ 3.000. Mas, enfim, esse é o fisioterapeuta da linha de frente, né? Que é o cara que é contratado numa clínica, que é o cara que, né, que você vai, que vai trabalhar na linha de frente. Aí você pensa assim, então o melhor é ser servidor público, não é? O melhor é Então, ser servidor. Qual que é a realidade do serviço público do fisioterapeuta? Normalmente,
a maioria dos cargos estão prefeituras, não é? E as prefeituras, aqui ó, o salário de fisioterapeuta concursado é em média R$ 2.700 por uma jornada de 29 horas. Aí os caras falam aqui, seguir uma carreira concursada não parece ser uma boa ideia, já que a remuneração no setor público é cerca de 4% menor. Então, os caras juntaram todos os dados e viram que, né? Então, você pensa, Paula, que em São Paulo, que se paga 3 mil, até R$ 3.500 do piso, a hora trabalhada é R$ 24. É muito pouco. É muito Pensa pouco. que você é um cara super-homem, que trabalha, sei lá, 12 horas por dia. Você vai ganhar, cara, 200 e poucos reais. Isso assim, porque isso é contrato, né? Você não vai... Né? E Paula tem uma história legal de quando ela trabalhava que no serviço público, né, Paula? Conta um pouco Não, aí pra gente. o que a gente fica pensando é exatamente isso, né? Eu estava comentando que eu fiz 20 anos de formada semana passada. E há 20 anos atrás, eu trabalhava na prefeitura. Eu e o Marcos, nós somos nascidos em Unai, mas nós somos pequenos para Buritis. Buritis tem 22 mil habitantes hoje, né? E há 20 anos atrás eu fui contratada, foi meu primeiro emprego, fui contratada para trabalhar na prefeitura de Buritis. Eu primeiro entrei como contratada, depois eu fiz o concurso e virei efetiva. Eu ganhava R$ 800. E há 20 anos atrás existia bem menos fisioterapeutas formados, bem menos. Existia muito menos concorrência. E já era essa realidade, já era essa dificuldade. Então, imagina como é que está agora. Se há 20 anos atrás eu brincava que podiam fechar as faculdades de fisioterapia por 5 anos, imagina agora que a gente tem esse nível de concorrência, né? Então, eu ganhava R$ 800 para trabalhar 30 horas na prefeitura e eu fazia alguns atendimentos domiciliares, né? E eu cobrava R$ 10 a sessão. Eu atendia de bicicleta. Eu tive uma Poti azul e tive uma Ceci vinho e me roubaram as duas. Me roubaram as duas. É, Então, essa era a realidade e ainda é, né? A realidade do físio. E o que é difícil é que quando você sai da faculdade, você fica vendido, né? O que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? O que vai ser feito? Porque com raríssimas exceções, quando eu me formei, eu passei na prova escrita do Hospital Sara. E o Sara é um dos pouquíssimos lugares que remunera bem o fisioterapeuta. Só que aí eu passei na... recém-formado. Recém-formado. Aí eu passei na prova escrita e não passei na entrevista. Então, não havia muita opção, né? A fisioterapia tinha que dar certo para mim. Tinha que funcionar para mim. E é interessante que a gente viveu essa realidade, né? De sessões baratas, baratas que eu digo sessões que não tem um preço justo, né? Pensar do tanto que você estuda a dificuldade, né? E sempre veio aquela... O que falta aqui? Por que isso não dá certo, né? E aí vai especializações, cursos, né, Paulo? É bem isso que o Marcos está falando, desse negócio de falta alguma coisa. Eu tive essa impressão de que falta alguma coisa muito rápido. Eu me formei em dezembro de 2000. Em fevereiro de 2001, eu estava trabalhando. E quando eu atendia no SUS, eu atendia no PSF, no Programa Saúde da Família,
E eu lembro, assim, de usar tudo que tinham me ensinado. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de pegar nos pacientes. Eu sempre gostei de terapia manual. Eu sempre gostei. E eu fazia tudo e ninguém melhorava. Eu fazia tudo, eu usava terapia, eu alongava, eu fazia e ninguém melhorava. Eu lembro que eu falei assim comigo, eu falei, olha, se eu estudei para fazer isso, com um mês eu falei, se eu estudei a minha vida para fazer isso, das duas uma. Ou alguém está me escondendo alguma coisa, ou eu vou largar esse negócio e vou procurar outra coisa para fazer, porque eu não consigo lidar com isso. Melhorou? Não, não melhorei. Tô do mesmo jeito. Tá melhor? Não, tô igualzinho, não. Então, foi muita frustração. Foi muita frustração. E é interessante que não dar certo nunca foi uma opção, né, Paulo? Não dar Nunca foi. certo nunca Não, foi uma opção. nunca foi. Assim, nós somos de família, assim, nossos pais com dificuldade para nos formar. Minha mãe ficou mais de 10 anos sem comprar uma roupa quando a gente fazia faculdade. E assim, sair da faculdade, né? Você sai com aquela ânsia e fala, vamos Agora lá, vai. agora vai. Aí a hora que você chega, você não tem resultado. E aí está a chave, o resultado. Como? Como é possível que você possa ter uma fisioterapia que seja, digamos assim, lucrativa? Você tem que ter resultado, você tem que produzir resultado. O paciente tem que chegar lá e melhorar. Ele tem que melhorar. Fora disso, assim, é balela. Não Fora tem. disso, é balela. O cara vai te pagar, ele chega com a dor lombar, sai sem dor lombar, ele vai te pagar, né? Exatamente. E Essa é a realidade. A gente, hoje em dia, vive uma realidade bastante diferente, né? Antigamente, a gente era muito mais difícil divulgar um trabalho, né? Hoje em dia, você tem o marketing digital, você tem as redes sociais, você pode postar várias coisas, você pode divulgar teu trabalho, você pode aparecer. Mas o que gera prova social e o que gera a, a agenda, que vai agenda cheia, o que gera o reconhecimento profissional, você se tornar uma referência, é o resultado. Se você é o entrega resultado. resultado, o boca a boca acontece e ela é a mais fiel de todas as propagandas, né? Porque a pessoa experimentou aquilo. E se a Sim, pessoa experimentou isso, ela vira para o outro e fala, então, olha, eu estava assim, fui ali no Marcos, na Paula, e melhorei. Então, a entrega do resultado ela é fundamental para gerar o quê? Para gerar isso que nós estamos falando nessa live. E é interessante assim, uma pessoa que chega, eu falo que o preço que você cobra de uma sessão, ele está diretamente relacionado. Assim, o preço que o paciente está disposto a pagar por uma sessão, ele está diretamente relacionado ao nível de dor que ele está sentindo, ao nível de limitação e à sua capacidade de resolver o problema do paciente. exato. E eu costumo dizer, Paulo, no consultório, a minha experiência, né, nesses 17 anos, é a seguinte, dos 100% dos pacientes, pega 100% dos pacientes. Ali a média é 60%, 65% dos pacientes tem uma dor, mas essa dor ainda não é crônica, é uma lombalgia, assim, o cara, não é a primeira vez que eu Saudável. sinto, tá me limitando um pouquinho e tal. Que não é que vai requisitar muito esforço do terapeuta, né? Existe uma margem ali de 20% de um paciente que já está com uma dor mais persistente, que já está com uma dor mais... que parece que não é qualquer tratamento que vai resolver, não. Eu já Já fui está no médico, resistente à medicação. a dor já não está diminuindo e tal. E tem uma margem ali de 15% dos pacientes que são aqueles pacientes que já fizeram de tudo, que não conseguiram resolver nem com remédio, e faz isso, e faz aquilo, e trata aqui, trata ali, e que não melhora. Esse não melhora. Então,
pensando a nível de mercado, se você olhar lá atrás e falar, cara, tem quase 300 mil fisioterapeutas no Brasil, não tem lugar para mim. Não tem lugar para mim. O que acontece? Esse nicho desse paciente mais difícil, ele tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Oi, Paulo. Oi. Tá caindo aí? Você quer? Não. Não. Esse nicho desses pacientes é o que vai gerar mais resultado. É o paciente que vai falar, nossa, Paula, eu estava muito ruim. Você me ajudou, sabe? Nossa, é o cara que vai levar o seu tratamento adiante. Então, nós temos que fugir disso, sabe? Ficar torcendo para o paciente que chegar lá na porta, que falar, ai, tomara que esse paciente não seja isso, ai, tomara que esse paciente não seja obeso, difícil de pegar e tal, tomara que aquilo... E aí você fica escolhendo e tal. E essa não é a ideia. Isso não é gerar resultado, né, Paulo? Não e é isso que o Marcos está falando, né? E o paciente, os pacientes trazem retorno, né? Os mais simples, a gente vai começar pelos mais simples, mas o diferencial é você conseguir ajudar esse topo. Então, o nicho nunca está saturado para quem oferece resultado. Não está saturado. Você pode ser recém-formado, você pode ter 20 anos, você pode ter várias especializações, você pode ter, em tese, você pode ter muita coisa, mas se você não oferece o resultado, tá? Eu atendo... eu ia falar de um paciente, mas você vai falar também, falei. Eu ia falar eu te aguardo. Eu atendi um paciente esses dias, um paciente jovem, 24 anos, mecânico, não era daqui de Unai. E ele chegou com 3 hérnias discais, tá? Uma dor irradiada em membro inferior esquerdo, assim. O cara entrou no consultório branco. Sabe quando você tá branco de dor? Branco, suando, assim. Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, tem alguma posição que alivia? Ele falou assim, não, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz em pé, tanto faz sentado, tanto faz. E aí, de você tratar, para você olhar aonde está a causa desse sintoma todo, né? Aqui vocês vão ver sempre a gente defendendo as nossas máximas. Sabendo que o corpo apresenta uma hierarquia, sabendo que o lugar onde dói normalmente não é o lugar que deve ser tratado. Essa é a região da hipermobilidade. E sabendo que você também vai abordar o local que dói, mas tendo essa visão integrativa, tá? E eu atendi esse paciente, ele já estava tomando tudo. Morfina não fazia efeito. Ele já estava sendo internado, nada fazia efeito. Nada. E a gente fez a sessão, ele voltou na segunda sessão 60% melhor. Para uma crise dessa, é lindo. Ele disse que teve dor em casa, mas tomou uma dipirona e passou. E na terceira sessão nós conseguimos zerar o quadro. Ele tinha sessão essa semana e desmarcou. Está trabalhando, está na oficina trabalhando. E desse paciente que mora a 150 quilômetros daqui, já chegaram pelo menos 10. As pessoas viajam 150 quilômetros de carro, que é uma cidade aqui, Bonfinópolis, e vêm. E por que as pessoas vêm? Né? Porque é por causa do resultado. Eu tenho um exemplo, foi até interessante que hoje o paciente voltou ao consultório, o paciente me ligou, você tem uma emergência, eu sempre deixo um horário ali na hora do almoço para uma emergência, e eu falei, tem um horário de meio-dia, se quiser vir. Aí beleza, eu estava lá no consultório, aí chega o paciente, sentou, né? Aí eu falei, entra, aí ele, doutor, vem cá. Eu falei, que foi? E ele, eu não consigo levantar da cadeira. Aí a esposa dele, vem cá me ajudar. Quando eu cheguei, ele estava o short era do pijama. Aí eu, o que foi? Nem levantou, ele falou, eu não consegui tirar o pijama hoje. Não consegui tirar o pijama. E ele falava, eu preciso deitar. Aí eu fiz a avaliação deitado. Aí fiz a primeira sessão, ele já saiu em pé andando.
voltou 10 dias depois, já sem crise, e mais uma sessão pronta. Hoje foi a terceira sessão para finalizar, com 30 dias de intervalo. E a hora de sair, ele me deu um abraço. Falou assim, Marcos, obrigado. Por quê? E é dentista, então, imagina, já fulano de tal me indicou, fulano de tal me indicou, então, é isso, o resultado, e é possível gerar É resultado, possível. ele é a grande propaganda, ele é o que vai fazer você não cobrar R$ 23 a hora, não receber R$ 23 a hora. É Você pode possível cobrar 10 vezes mais do que isso. 10 vezes mais do que isso, né? E assim, aí você fala, né? Ah, mas como que é possível, né? Por que Olha, que é a tão anatomia diferente assim, né? é, a anatomia é a mesma, né? A anatomia é a mesma. O que muda é o que o paciente precisa naquele momento. Aí fala, ah, todo paciente é assim? É. A anatomia muda, a anatomia não muda, o que eu quero dizer. Às vezes é o que o paciente precisa no dia e que você precisa descobrir. O que o paciente precisa no dia. Não é? É você que precisa descobrir, porque aí, tratando a causa do problema e não a consequência, aí pronto. Porque é Né? justamente. Se você entender, Paula, como que as dores no corpo são geradas, que a dor é uma manifestação do problema e não a causa, a não ser trauma, que Trauma a dor é direto. trauma direto, Direto. aí você vai entender aonde você precisa tratar, isso vai te gerar resultado, e o resultado vai te gerar o quê? Potência para poder cobrar um preço justo, para poder, né? Para Porque sair, é justamente isso que não gera resultado. Quando isso, a para gente poder. é educado, né, na faculdade a tratar Isso, sintomatologia, onde dói, o cara tem uma dor no ombro, uma tendinite no ombro. Você vai lá, trata, faz ultrassom, bota tens, trata o ombro. Aí tu faz mais uns cursos e o cara, você tem que olhar o ombro e tem que olhar a cervical. Se você não olhar a cervical, o ombro não vai melhorar. Só que você tem que se dar conta que existem muito mais conexões, que você tem que mudar o jeito de olhar e sair desse esquema. Não tratar o lugar onde dói, não tratar o sintoma, buscar a causa. E é muito interessante como que quando você conversa com o paciente, você faz a avaliação física e quando você vai confrontando o paciente, né? Confrontando o paciente com o sintoma que ele tem, com os hábitos de vida que ele tem e com o local que está desencadeando todo o problema, faz muito sentido. Faz muito e aí? sentido. A pessoa olha e fala: como é que ninguém nunca me falou isso antes? É. E assim, e voltando a falar disso, de saber o que fazer, onde fazer, você vai ter resultado, e tendo resultado você pode cobrar. Aí você sai desse piso salarial que está aqui, Uhum. que é, que é assim, não dá, sabe? Você vai, honestamente, R$ 3.000 por mês, R$ 3.500 por mês, se você precisar sustentar de maneira digna uma família, isso é muito pouco, né? E isso que a Paula falou é Uma muito. família igual a sua. A minha, são 5 filhos, pensa. Meu filho, tanto de coisa que parece umas lagartas. Era E fralda, agora é comida. eu fiquei 9 anos comprando fralda. Gente, o dia que eu parei de comprar, Um dia feliz. eu fiz uma festa. Eu parei agora. E é interessante que essa visão de tratar a dor, ela é global. As pessoas olham para a dor como um problema, quando a dor, na verdade, é um sinal e um direcionamento. Olha por aqui, vai por aqui. Então, nós temos que mudar isso. Isso é um conceito que tem que mudar, né? E aí, né? Como que vocês chegaram aí que isso tão, como que vocês têm, sabe?
Como que é isso mesmo? Vocês estão falando até agora, e aí? Nada? O que que acontece? Na verdade, gente, o método que nós desenvolvemos, a maneira de atender mim e da Paula, foi em cima de muita pancada, de muita frustração. Você ia lá, atendia o cara não melhorava. Aí você falava, oh meu Deus do céu. Né, o Malcolm mandou uma mensagem aqui, fazer cursos bons e estudar. É isso. Você tem que Mas mais saber, não é só isso, Malcolm. não, Não não. Aí é adianta que tá. você, não adianta você saber muita anatomia, saber tudo, mas não saber aonde tratar. E não Se- aplicar. E não E não aplicar. Tem muita gente que aplicar. faz muito curso, tem muito diploma e tudo, mas Vou, e não aplica, né? vou falar para vocês um pecado que eu e Marquinhos temos, assim, nós dois podemos fazer curso junto, não. Quando a gente senta para fazer curso, hora que vai demonstrar as técnicas, hora que o povo fica em pé e pega um no outro, a gente olha assim na sala e fala: Fulano não trabalha, Fulano não atende, Fulano não atende, Ciclano não atende, aquilo ali atende um pouco. Por quê? O jeito de você ver o terapeuta botar a mão na pessoa, você sabe. Você sabe. E, O e, posicionamento da pessoa, você sabe. Então, hoje em dia, o método que a gente desenvolveu de trabalhar é um atalho? É um atalho. Mas ele foi construído aplicando, aplicando, aplicando e colocando a nossa cosmovisão sobre os assuntos. O que funciona e o que não funciona. O que na teoria é muito bonito, mas não dá resultado. E isso foi moldando. Mas o que que moldou mesmo o nosso método? o dia a Necessidade. dia. Necessidade. 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 Não Precisava. podia não dar certo. Não podia. É aquilo que a gente explicava. Nós somos de família pobre. Meus pais tinham dificuldade. Eu lembro que meu pai falou assim, ó. Meu pai falava, meu filho, é a sua chance, né? Estudar e tudo e fazer fisioterapia. Então não é que não podia dar certo. Não podia mesmo. Eu não podia abandonar a profissão. Eu não podia chegar ali numa altura da vida e falar, oh, vou começar do zero. Não, não foi por aí. Eu tenho certeza que muitos colegas que estão escutando isso, às vezes olham para e falam, cara, eu estou nesse ponto aí. Porque se eu não der uma guinada aqui, com fisioterapia não dá para sobreviver. E é isso que eu e Paula estamos falando com vocês. É possível. Essa fisioterapia ela é possível de gerar resultados, de melhorar consultório, de aumentar a agenda. E a consequência disso tudo é o quê? Melhora financeira. É fato. Se você produz resultado, um paciente indica o outro, um paciente indica o outro, um paciente indica o outro, e aí você vai, né? E é interessante, uma vez eu conversava com a Paula, era bem aquilo que a gente falava, sabe? Ficava amassando o barro ali, 10 sessões, 20 sessões, e nada, e o paciente não melhorava. Aí a gente falava, ó, tá faltando coisa tá faltando coisa aí. Aí você pergunta, Paula, mas será que isso funciona mesmo? Pois é. Será que isso que o Marcos e a Paula estão falando funciona? Funciona, porque nós somos a prova disso. Né? A Paula só tem agenda para fevereiro. A Paula só tem agenda para fevereiro. Eu, humildemente, sou mais novo, cheguei depois, a minha agenda não está igual a dela. Mas assim, eu atendo todos os dias, todos os horários. Eu não tenho fila de espera. E te digo que eu nem acho bom ter, porque às vezes eu não quero trabalhar um dia e eu posso não ir. A Paula não tem essa opção, entendeu? Então você tem que ter cuidado com o que você pede a Deus, porque às vezes acontece isso. Então, e o valor que a gente cobra, se você for pegar esse piso salarial aqui, ó, da hora, é 10, 15 vezes mais a hora. 10, 15 vezes mais a hora. Você imagina? É possível. É possível, né? Oh, Não é, Paula? e o Essa é a nossa interessante. experiência. E é isso que o Marcos está falando. Você fala assim, ah, vocês estão falando de quê? A gente está falando da nossa realidade, né? Mas é uma realidade 20 anos depois, 17 anos depois.
E uma coisa que, por causa da necessidade, por causa da escassez que nós vivemos, né? Nós somos educados com muita escassez. Toda a dificuldade que nós tivemos, nós tivemos muita inteligência. Nós tivemos muita inteligência nos cursos que nós fizemos e em quem ouvir. Então, pessoas que nos diziam que tinham muito resultado clínico, resultado de consultório de paciente, eram pessoas que a gente ouvia diferente. Falava, olha, se esse cara já traçou esse caminho, tá me falando que dá certo, cara, vamos ver se esse negócio dá certo, né? Mas aí, E é mais e ou outra, menos isso que nós estamos fazendo agora. é, e outra coisa, às vezes você como fisioterapeuta aí tá pensando, falando assim, o Marcos tem 17 anos de profissão, acertou nos cursos, a Paula Milhões de cursos. desenvolveu um método, eu vou precisar fazer esse tanto de curso. O que eu sei não serve. Isso é um engano. Você olhar e falar assim, o que eu faço, o que eu aprendi, os 5 anos de fisioterapia, o que eu fiz não é suficiente. Eu acho que o que eu faço não é suficiente. Qual que é a questão, gente? Para você ser fisioterapeuta, você tem que saber minimamente uma coisa: anatomia. Anatomia. Você estuda anatomia a sua vida inteira. E o que a gente faz é baseado na anatomia. Só. Só que de uma maneira diferente. Não é. Você vai usar esse seu conhecimento e olhar para um ponto diferente. Em vez de você olhar para onde o paciente fala que está doente, você vai falar: peraí, não é aí não, é aqui. Porque a anatomia você sabe. Você já, você já estudou. Você sabe como que o corpo funciona. Você não é nenhum leigo. E é isso que nós estamos dizendo. O seu conhecimento, aplicado de maneira correta, no lugar correto, ele dá resultado. Né, Tá? Paula? E é possível, com treino, é possível treinar as mãos, é possível treinar palpação em camadas, é possível diferenciar os tecidos, é possível receber a informação do corpo do paciente, ao invés de ter um protocolo para tratar o lugar onde dói. Então, E, são coisas e, que, se ampliar o raciocínio, traz bastante é. resultados. Por exemplo, você tem que entender que o corpo existe uma hierarquia. Olha o que eu vou te dizer. Hierarquicamente falando, aonde dói é menos importante. Por quê? Porque é uma região que o corpo está compensando. Está ali, né? E se você entender isso, essa linha de tratamento, essa abordagem, você vai ver que os resultados começarão a aparecer. Né? E E por aí, que nós estamos batendo em resultado, Paulo? porque Porque resultado é que resultado traz. te dá visibilidade. Um paciente que é bem atendido e que você resolve um problema dele, ele vai te indicar para outro, e esse outro indica para o outro, e você vai fechando círculos, e vai fechando círculo, daqui a pouco esses círculos se juntam, e você começa a cobrar um preço mais justo. Por quê? Porque lembra aquilo que eu disse antes? O valor da sessão depende do nível de dor do paciente e a sua capacidade de resolver. Quem Né? Falar resolve o nisso, problema Paula, pode cobrar. falar nisso no final da live, nós vamos disponibilizar um material para ajudar os fisioterapeutas que por aqui estiverem a fazer algumas relações, a começar a mudar isso, né? A começar a mudar essa visão, fazer uma associação. Opa, peraí, mas isso aqui influencia nisso? E nós bolamos um questionáriozinho para poder já começar a mostrar essa relação. Né? É um bônus para quem nos escutou, né, Paula, Quem está até nos aqui, né? tolerando aí, porque Quem está nos. não tem jeito, né? Quando começa a aparecer um assunto desse, a nossa primeira reação é criar objeções, né? Mas então tudo que eu sei está desperdiçado, eu vou ter que fazer pelo menos um monte desses cursos que vocês fizeram, é caro, eu vou. Olha, eu digo a vocês, terapeuta manual precisa de uma maca e andar em volta da maca só.
E pegar no paciente. E pegar no paciente. Você pode atender debaixo da árvore. E Então, pegar assim, no lugar certo. o custo é baixíssimo. O custo de investimento demanda coragem, isso que o Marcos está falando. Aplicar a técnica no lugar correto, certo? Né? E treino. E treino. E você pode perguntar assim, o que não dá certo então? O que eu estou fazendo de errado? Tratar sintoma. Tratar sintoma não dá resultado. Né? Eu, por exemplo, já fiz demais. Teve um paciente que eu atendi, logo no começo, né? O cara tinha uma dor lombar, gente. Eu atendi o cara, e eu, sei lá, manipulava, e nada. E o cara ia, e voltava, e voltava. E no fim ele virou para mim e falou assim: Olha, Marcos, eu te admiro muito. Eu te admiro muito porque você não desistiu, mas não tá dando certo, né? Aí eu falei. Aí você fica com cara de tacho, né? Mas Não o que tá é que eu mesmo? tava, o que é que eu tava fazendo? A dor era lombar, ó, do músculo lombar, todos que tinha ali na coluna, todos os ligamentos, Ah, tudo que você pensar que tinha, mobilização de tudo que tudo é que você achar que stretch. tinha, tudo que é stretching, tudo que é. Eu fazia no cara. Ele levantava e A dor falava: vai. Nossa, melhorei. 3 dias depois ele me ligava, falava: Marcos, melhorei não. Aí eu não, volta, É volta, muito. volta. Aí chega uma hora que não dá. Mas por quê? Porque tratava o lugar errado. Onde a dor era lombar, mas a causa não era lombar. Outra hora eu conto qual que era a causa do cara. Hoje eu sei, né? Mas na época. E aí entra aquilo que nós acabamos de falar, frustração. Como que eu, não gerando resultado, posso cobrar? Como que eu vou falar pro cara assim, ó? Por exemplo, você vai cobrar R$ 200. Aí você fala, cara, meu preço é R$ 200. O cara, nossa, mas R$ 200. Fala, sim. Você vai melhorar com poucas sessões. Aí ele, opa, não, então peraí. Então eu vou ir para ver o que é. E quando ele te der a oportunidade, você vai lá e acerta, entendeu? E é isso. O que dá certo, gente, é isso. Você tem que pegar toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de terapeuta, de olhar, de tocar, e se você não toca no paciente, eu te convido a começar a tocar agora. Pegar isso tudo e aplicar no local correto. Isso que o Marcos estava falando do que não dá certo, né? No início, nós passamos demais por isso, né? Do paciente voltar, voltar, por fim você já nem cobra mais por sessão, porque De de vergonha, né? claro, de cara que você fica, né? Eu tinha um paciente, ele veio com uma cervicobraquialgia esquerda, mas era uma dor insuportável, avassaladora, tal. E ao raio-x tinha uma osteoartrose imensa de C5, C6 e osteófite. E eu tratava, e eu tratava. Tratava essa cervical, e tratava esses músculos, e tratava e manipulava. Enfim, esse paciente não melhorou. Ele deu uma sumida. Eu fui ter notícias. Ele tinha um câncer de estômago. Olha só, tá vendo? Então, assim, não tem jeito. Se a gente É. não aprender a pensar globalmente, a não tratar onde dói, nesse caso não podia tratar de Entender, jeito nenhum, mas entender que existe uma hierarquia, sim, né? E é isso, pessoal. Olha só que interessante, uma correlação que eu vou fazer. Quando você trata a causa, você tem uma melhora significativa do paciente. Essa melhora, você vai resolver o processo do cara. Você vai poder cobrar um preço justo. Você vai sair desse nicho, desse piso salarial aí que me desculpe. Não dá para viver com isso. Outra coisa, quando você tem melhor resultado, você vai ter a propaganda informal que a gente falava agora há pouco. Com a propaganda informal, você vai ter o quê? Agenda. Aí você junta as duas coisas. Uma agenda cheia com preço justo, isso é sucesso profissional, entendeu? Você vai poder dizer, eu sobrevivo da fisioterapia, eu vivo com a fisioterapia, eu não sobrevivo, né? Eu vivo de fisioterapia. Eu sou um terapeuta que faço o que gosto, que trabalho com o meu curso e tal. E eu acho que isso é fundamental, né? fundamental. Poder
poder, poder se sentir valorizado. O grande problema da fisioterapia hoje em dia é, olha, na minha turma que formou, você conta nos dedos das mãos de uma sala de 53, quantos ainda trabalham com fisioterapia. Por quê? Porque as pessoas tiveram que ir largando para poder viver, né? Para poder viver, para poder ganhar dinheiro, né? Você vê que tem que sair da área, né? Justamente. E o que nós estamos querendo trazer com essa live é que a fisioterapia que você faz, ela pode ser rentável, entendeu? Ela pode ser lucrativa. E como benefícios indiretos, porque o benefício direto é o que todos nós precisamos, né? Benefício direto é ganhar dinheiro com a profissão. A profissão tem que ser lucrativa, tem que ser rentável, ela tem que pagar suas contas, né? Ela tem que te dar a oportunidade de ter qualidade de vida. Agenda e o que te traz também como benefício indireto? O reconhecimento profissional, a sensação de ser útil, de fazer algo pelo outro. Isso é de verdade muito bom. O dinheiro é bom, mas um paciente sair bem do teu consultório, um paciente poder falar bem do seu trabalho, e isso é maravilhoso. E isso é o que não tem preço, né? Mas isso tem que acontecer você podendo ter uma vida profissional digna, né? Justa. Nosso tempo está chegando ao fim aqui, Paulo, mas a mensagem que nós queremos passar para vocês é que o que você faz, o que você produz no seu consultório, ele pode te gerar uma fisioterapia eficaz. Desde que você consiga resultado, e para ter o resultado, talvez você não esteja colocando a mão no lugar certo. E colocar a mão, né? Tem que pôr a mão. Tá. Para tratar. Aí o que o Marcos estava falando que a gente quer deixar como experiência para os fisioterapeutas que estão aqui, ou que alguém de vocês que estão aqui conheçam e que querem mandar, a gente vai disponibilizar um PDF com algumas coisas que a gente gostaria que vocês começassem a pensar. O carro-chefe de consultório de fisioterapia, a dor mais comum do mundo, dor lombar, né, Marcos? Isso. A dor lombar. Então, lá vai ter algumas relações para que você comece a abrir os olhos para outras coisas que causam dor lombar também, e que talvez sejam a causa, né? E o que a gente quer dizer é que tá lá, né? Se tiver alguma dúvida, se a gente puder ajudar com alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Nós estamos à disposição para poder conversar com vocês sobre isso, né? O PDF vai ficar onde? Nós não conseguimos fazer um link. Aí o que nós pedimos quem quiser, nos mande um direct com o e-mail, e aí a gente vai enviar o PDF por e-mail, tá? Envia um direct por aqui, nos deixando o e-mail, e aí a gente vai enviar, e, como se diz, esse canal está aberto, né, para qualquer dúvida que vocês possam ter, ou falar assim, gente, isso que vocês estão falando aí, se a gente puder ajudar com alguma outra coisa, estamos às ordens. Por fim, eu gostaria de agradecer muito a todos que nos ouviram, que né, tiraram um pouquinho de tempo, estiveram aqui. É um prazer sempre ter vocês aqui conosco, né, Paula? E essa é o nosso intuito. Também ser úteis agora, ser úteis aos nossos pacientes, ser úteis aos nossos colegas, né? E então, estamos à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Desde já, vou desejar um Feliz Natal aos que nos ouvem, né? Daqui uns dias do Natal, Ano Novo também. Acho que a gente faz mais algumas lives antes do Ano Novo. Antes do Natal, eu não sei. Aparecer, hein? Né? Sim. Tá bom, Jéssica? Obrigado, Jéssica, tá por aí. Tá? Joelma, tem bastante gente boa por aí hoje. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Até. Tchau. Tchau.